O mundo está repleto de lugares cheios de segredos e mistérios, mas poucos são tão macabros quanto o aeroporto de Denver. E é justamente essa história que vamos contar para você no vídeo de hoje. Esse local é cercado por teorias bizarras que vão desde murais que contêm presságios e mensagens apocalípticas, até túneis subterrâneos que escondem sociedades secretas, a cúpula Illuminati que domina a Terra, ou até mesmo civilizações alienígenas vindas de galáxias muito distantes. Será que é isso tudo mesmo? Vamos conferir. O aeroporto fica a 40 quilômetros da cidade de Denver, no Colorado, Estados Unidos. Segundo as estatísticas de tráfego de passageiros de 2022, o aeroporto foi o terceiro mais movimentado do país norte-americano, sendo o maior em termos de área terrestre e um importantíssimo polo para a região, concentrando diversos voos domésticos e internacionais, inclusive transcontinentais, com mais de 200 destinos diretos. Durante o ano em que os dados foram coletados, cerca de 70 milhões de pessoas passaram por ele. Dá para entender a sua importância, não é não? Provavelmente é por conta disso que todas as teorias que foram levantadas ao seu respeito foram tão divulgadas e são conhecidas por milhões de pessoas, mesmo aquelas que nunca foram e talvez nunca tenham a oportunidade de conhecê-lo. Elas começam já com o seu processo de construção. Muitos acreditam que sua edificação foi excessivamente cara e demorada, o que levantou suspeitas de que algo, além de um simples aeroporto, estivesse sendo construído por trás ou por baixo e se aproveitando de uma fachada para esconder a verdade. A construção foi iniciada em 1989 e originalmente deveria custar cerca de 1,7 bilhão de dólares. No entanto, o custo final da construção disparou para mais de 4,8 bilhões de dólares, tornando um dos aeroportos mais caros já construídos. Além disso, foram retirados mais de 84 milhões de metros cúbicos de terra da região da construção, algo que seria muito superior ao necessário para esse tipo de estrutura, o que reforça a teoria de que outra coisa também teria sido construída no terreno, principalmente em seu subterrâneo, longe dos olhos da população. Os mais céticos dizem que essas estruturas subterrâneas abrigam apenas túneis para a circulação de trens ou mesmo para comportar outros elementos que são normais em aeroportos, como estacionamentos ou depósitos. No entanto, muitos especulam que, na verdade, esses espaços serviram para abrigar algo muito maior do que um simples estacionamento, como a sede de uma possível nova ordem mundial, como veremos daqui a pouco. Entre os elementos que mais intrigam as pessoas estão as esculturas e obras de arte, que têm uma estética no mínimo intrigante e passam mensagens contraditórias que levam a crer que algo estaria sendo comunicado de forma subliminar através de seu conteúdo. Uma das mais famosas fica logo na entrada do edifício. Um enorme cavalo azul com olhos vermelhos, chamado de Blue Mustang, em referência à raça e cor do animal, mas que é conhecida realmente por Blucifer, devido ao seu suposto real significado. Alguns afirmam que a estátua é uma representação do quarto cavaleiro do Apocalipse e que os olhos vermelhos brilhantes representam o mal. Outros especulam que ela é uma manifestação do próprio diabo. Blucifer foi criado pelo artista Luiz Jiménez, que infelizmente morreu tragicamente enquanto trabalhava na escultura, quando uma parte dela caiu e o atingiu fatalmente. A estátua foi concluída por outros artistas após a sua morte. Isso, para muitos, é a prova cabal do aspecto maligno da obra. Outro elemento, talvez o principal, que apoia muitas dessas teorias, são os murais pintados pelo artista Leo Tangman. Ao todo, são 2 obras que se dividem em 2 seções cada, totalizando 4 painéis. Elas foram feitas para exibir mensagens de paz, pelo menos é o que foi prometido em seus títulos. Mas o seu conteúdo muitas vezes é contraditório, o que fez surgir estas suposições. Na primeira seção do mural, chamado Crianças de Todo Mundo Sonham com a Paz, vemos um soldado com máscara de gás e uniforme inspirado nos militares da ditadura alemã da Segunda Guerra Mundial. Você sabe muito bem
de quem estamos falando, não é não? O carrasco empunha uma arma em uma das mãos e uma espada em outra, que atinge uma pomba branca, o símbolo da paz. Muitos, inclusive, dizem que essa espada representa um modelo contido no emblema da Shriners, uma organização ligada à maçonaria. Além desses elementos, a representação ainda contém uma série de mães com seus filhos desfalecidos em seus braços, crianças dormindo em escombros e uma carta no canto inferior direito, que traz uma mensagem de uma criança de 14 anos que padeceu em um campo de concentração. À frente do soldado passa uma espécie de gás que gradativamente se transforma em um arco-íris e sai da imagem pelo lado esquerdo, levando à segunda seção da obra. Nesta, vemos várias crianças representando todas as nações do mundo, enrolando armas em suas bandeiras e aparentemente entregando a um menino loiro com roupas formais, as quais são atribuídas ao estilo usado em uma região específica da Alemanha, a Bavária, conhecida por ser o berço da organização Illuminati. Assim, supostamente, essa imagem mostra o nascimento da nova ordem mundial, os sobreviventes da série de desastres que irão acometer o mundo. Na próxima obra, intitulada Em Paz e Harmonia com a Natureza, as contradições parecem ser ainda maiores. Isso porque, apesar do título, o que é retratado é exatamente o oposto. 3 mulheres estão desfalecidas em tumbas ou caixões na parte inferior, alguns animais mortos e empalhados logo acima e na parte superior, a devastação de uma floresta através de um incêndio. E não bastasse isso, ao fundo existe uma cidade também com uma aparente aura de destruição, inclusive com uma forma verde à sua volta, que mais lembra um gás tóxico, o que rapidamente remete à figura do soldado com máscara de gás do painel anterior. Em seguida, na próxima seção, o cenário é aparentemente mais otimista, mas nada animador. Isso porque pessoas de várias etnias parecem celebrar a conquista da paz, inclusive com os animais que anteriormente apareciam mortos, denotando a conexão harmônica com a natureza, mas as coisas ainda parecem estranhas. As vestes e os elementos contidos na representação escapam de nossa compreensão do que realmente se apresenta como harmonia. Além disso, a planta ao centro, colorida e diferente de tudo que conhecemos, também causa estranhamento, o que faz as pessoas cogitarem que se trata da tomada do poder pela nova ordem mundial, celebrando com suas novas culturas e espécies em cima daqueles que foram derrotados para que eles pudessem sobreviver. Todas essas teorias são reforçadas e alimentadas por uma alegação de que o aeroporto de Denver abriga instalações subterrâneas secretas destinadas a servir como abrigos de sobrevivência em caso de apocalipse ou desastre global. Acredita-se que essas instalações subterrâneas sejam equipadas com suprimentos e recursos para manter a elite global segura em tempos de crise. Essa teoria é frequentemente associada à ideia de que uma elite global planeja eventos catastróficos para reduzir a população mundial e consolidar seu controle sobre os recursos do planeta. O aeroporto de Denver seria, assim, o epicentro desses planos sinistros, e as ilustrações seriam previsões ou representações de como se dariam esses eventos. Outra grande conexão feita é a respeito da relação do aeroporto com a instituição da maçonaria. Nós vimos que pode haver símbolos mais discretos, como a espada do soldado pintado no mural, mas há outros elementos muito mais explícitos, como o monumento da maçonaria colocado no Great Hall, o principal salão de toda a edificação. Segundo essas teorias, essa é uma prova clara a respeito dos planos do aeroporto acerca da nova ordem mundial, já que a própria maçonaria muitas vezes é identificada como uma das organizações responsáveis por estes eventos, junto com os Illuminati, por exemplo. Sobretudo porque abaixo dessa pedra de fundação foi enterrada uma cápsula do tempo, à qual muitos atribuem diversos mistérios. Na inscrição do monumento podemos ler em tradução livre: a cápsula do tempo sob esta pedra contém mensagens e lembranças para o povo do Colorado de 2094. Para muitos, a cápsula do tempo pode conter informações ou documentos secretos que são de interesse para uma elite global
ou que possam estar ligados a um plano sinistro. Os proponentes dessas teorias alegam que a cápsula do tempo é uma forma de preservar informações cruciais para o futuro, incluindo planos relacionados ao governo global. Mas vamos aos fatos. A possibilidade de que tudo isso seja verdade é bem provável, concorda? Inclusive, mais recentemente, o aeroporto de Denver precisou passar por reformas e usou essas teorias de forma jocosa como forma de promover sua imagem e se apropriar desse momento em que ele se tornou famoso pela divulgação dessas suspeitas. Em relação aos elementos que são atribuídos às teorias, todos são facilmente rebatidos. Por exemplo, o aumento nos custos de construção do aeroporto pode ser explicado por uma série de fatores, como erros de planejamento, atrasos e mudanças no projeto. Afinal de contas, estamos falando do maior aeroporto em extensão dos Estados Unidos, e nós, brasileiros, entendemos como ninguém de obras atrasadas e superfaturadas, não é não? Além disso, a interpretação de obras de arte é muito subjetivo e o significado atribuído aos murais e às esculturas no aeroporto varia de pessoa para pessoa. E ainda, a presença de símbolos maçônicos na arquitetura não é exclusiva do aeroporto de Denver e não é, por si só, evidência de uma conspiração. A maçonaria é uma importante instituição internacional que não é secreta, mas possui segredos e tem papel histórico fundamental em diversas obras e até mesmo na fundação de cidades inteiras. Atribuir tudo isso ao surgimento de uma nova ordem mundial ou a uma elite global oculta no subterrâneo, talvez seja um pouco demais, não é não? Te espero no próximo vídeo.